Imagina passar 35 dias acampada em uma ilha da Antártica, localizada a mais de 5.000 quilômetros do Brasil? Tudo isso com um frio que pode atingir mais de 50 graus abaixo de zero. Essa foi uma parte da experiência vivida pelo Cláudio Eduardo Lana, professor do Departamento de Geologia da UFOP, que participou de uma expedição para a região mais fria do nosso planeta em prol da ciência. Na verdade, a minha participação ela se deu a partir de um convite, feito pelo Núcleo Terra-Antar, da Universidade Federal de Viçosa, que faz pesquisas no continente antártico já há muitos anos. E o foco da minha participação era colaborar com as pesquisas de um doutorando que está tentando entender as relações entre rocha, relevo e a formação do solo. Como ele é formado na área de agronomia, a ideia é que eu desse suporte na parte geológica. O doutorando da Universidade Federal de Viçosa, que o professor citou aí, é o Heitor Palma, que também ficou acampado na Antártica. Além disso, outros 3 pesquisadores ligados ao ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, e 2 alpinistas responsáveis pela segurança do grupo, fizeram parte da expedição, que aconteceu entre os dias 22 de novembro de 2023 e 24 de janeiro deste ano. O trabalho que eu e o professor Cláudio Lana desenvolvemos nesta Operantar foi basicamente a gênese e classificação de solos. Então a gente ia em locais de interesse, selecionamos locais onde haviam diferentes litologias, diferentes grupos de rochas, e abrimos perfis ali de solo com o intuito de ter uma diversidade de solos em diferentes rochas. E coletamos um material de origem, coletamos uma rocha para fazer essa associação, para ver como que está sendo a formação desse solo, dando uma ênfase ao intemperismo químico também da rocha para formar os solos. Fazer uma análise mineralógica tanto da rocha quanto do solo e fazer essa associação. O professor Cláudio também realizou alguns trabalhos de medição de fraturas das rochas e também fizemos alguns trabalhos de estratigrafia, além de também termos coletado LOI, que é uma análise que a gente consegue fazer a datação do solo de materiais sedimentares. E apesar de atuarem em áreas diferentes do conhecimento, a participação do professor ajudou o doutorando a melhorar os resultados de sua pesquisa. Sou marinheiro de primeira viagem na Antártica, mas o doutorando que eu estava acompanhando estava indo pela segunda vez. Então ele já esteve lá no verão antártico do ano passado, só que ele ficou acampado numa outra região da ilha James Ross. E como ele não tinha esse olhar geológico dos perfis de solo que ele abriu, acaba que agora ele está trabalhando numa perspectiva diferente. Ele viu que abriu um leque de possibilidades muito maior, inclusive para ele pensar em dados que ele já tinha coletado da outra vez que ele estava lá, mas que ele não conseguia conectar com a geologia justamente por não ter condições de avaliar esse substrato geológico que está por baixo dos perfis de solo que ele fez. Foi uma participação que deu suporte para ele nessa avaliação, porque eu tentei avaliar o material de origem do solo e o contexto em termos de relevo, em que esse solo estava localizado, mas em paralelo eu também fiz coisas que eu acho que tem um potencial muito grande para a gente avançar os estudos aqui na nossa instituição. Coletei amostra de rocha, amostra de sedimento e de água, que em breve eu acho que vão ser aí, vamos dizer, instrumentos para a orientação de trabalhos aí, tanto de graduação quanto de pós-graduação, com parceiros daqui da UFOP e também de outras universidades. A Operantar, mencionada pelo Heitor, é uma expedição científica que acontece na Antártica todos os anos. E um dos fatores que permitiu o sucesso dessa iniciativa foi a adesão do Brasil ao Tratado da Antártica, assinado em 1975. A partir da década de 80, o país deu início ao ProAntar. Ele é financiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e conta com o apoio logístico da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Essas atividades fizeram com que hoje as pesquisas científicas representem a maior parte da presença brasileira no continente. O ProAntar é uma das iniciativas mais exitosas em termos científicos no país, porque é um programa que tem uma estrutura muito importante, muito boa, tanto em termos de equipamentos, navios, helicópteros, quanto também a parte de suporte financeiro. Então, na verdade, quando você faz uma pesquisa pelo ProAntar, essa pesquisa não se restringe só à temática polar,
porque as equipes são equipes multidisciplinares, né? E os temas que a gente traz de lá, eles acabam sendo trabalhados ainda mais dentro das universidades, dentro de uma ótica em que cabem diversos profissionais de várias áreas do conhecimento. A Antártica é responsável por controlar as circulações atmosféricas e oceânicas do mundo todo. Ou seja, ela interfere diretamente nas condições do nosso planeta. Mas afinal, como essas pesquisas impactam a nossa vida aqui, do outro lado da Terra? A Antártica ela funciona como um ar-condicionado do planeta, né? Porque como você tem uma área muito extensa coberta por gelo, você acaba regulando a temperatura, né? Diminuindo um pouco a temperatura média do globo terrestre inteiro. E isso vai afetar todos os continentes e o Brasil se insere nesse contexto, né? Então, por mais que a gente esteja majoritariamente num contexto tropical, né? O nosso país, em todos os aspectos que você possa imaginar, em termos ambientais, ele acaba sofrendo os impactos de qualquer mudança que ocorra no continente antártico. Portanto, realizar estudos e monitorar o solo do território da Antártica também é uma forma de acompanhar as mudanças climáticas. Porque os solos, na verdade, eles trazem dentro de si, né, evidência dessas transformações climáticas que estão acontecendo. Inclusive o Terra Antar, né, que é o núcleo de Viçosa que me convidou, ele tem vários sensores instalados ao longo da Península Antártica, né, em ilhas diferentes, que ficam encaixados nas porções mais superficiais dos solos, justamente para tentar ver essas variações de temperatura e umidade que ocorrem nas porções mais rasas, né? Porque com isso você consegue prever, né, as condições de transformação do clima que vão acontecer agora dentro de um curto, médio prazo. Diante desse cenário, pesquisas como essas contribuem para o avanço da ciência no Brasil. E ter a participação ativa da UFOP em uma expedição à Antártica pode ser a porta de entrada para que mais pesquisadores da instituição possam ingressar no Programa Antártico Brasileiro. A partir do momento que eu estou em um local onde os estudos de solo são poucos, e eu vou lá para preencher essas lacunas dos estudos anteriores, eu consigo contribuir para um avanço do entendimento da formação desses solos de James Ross. E com isso, eu publicando essas novidades científicas, eu consigo elevar o patamar do Brasil. Né? Não só eu, como todos os outros pesquisadores. Além da gente divulgar, né, a nossa instituição, a gente cria possibilidades de, paulatinamente, inserindo o pessoal daqui ativamente no Programa Antártico Brasileiro. Porque nossa universidade tem pessoas extremamente capacitadas, laboratórios bem equipados, mas a gente não vai conseguir participar ativamente do programa se a gente se limitar a processar e analisar amostras que são coletadas por pesquisadores que são de outras instituições, né? Então eu vejo um futuro interessante nesse sentido, né? Da gente poder, à medida que o tempo passar, inserir cada vez mais pessoas que estão lotadas nessa instituição que a gente está aqui agora.